Esse ciclo de morte e renascimento, ele só se encerra quando a gente atinge a libertação, quando a gente atinge moksha, né? Essa salvação, que é exatamente quando a gente não tem a nossa conta zero, né? A gente não tem nem ações boas e nem ruins para colher. Segundo a Ayurveda, as teorias que o Ayurveda acredita, e que o Charaka traz isso pra gente, o mundo, quando o universo é criado, né, Brahma é o deus da criação, é o deus que cria o universo. Quando ele cria o universo ele vai passar por 4 eras. E aí, ao final dessas 4 eras, o universo é destruído e depois ele recria tudo novamente. E aí, como que acontece? Então, a primeira era é uma era em que as pessoas vivem em média aí 400 anos, as pessoas têm, né, tudo funciona perfeitamente, as pessoas vivem em harmonia, os deuses vivem junto com as pessoas, tudo que existe na natureza é cheio de energia vital, então todos os alimentos têm uma nutrição incrível, todos os medicamentos, as ervas, tudo que está ali é possível ali de ser usado na natureza, tem total potencial, então você tem potencial de cura, de preservação da saúde, assim, perfeitos, porque tudo funciona perfeitamente. Conforme, né, os anos vão passando, a vida vai acontecendo, as pessoas vão, né, nascendo e crescendo e aprendendo, as pessoas começam aí a experimentar alguns sentimentos novos, então começa a vir, os ciclos começam a de repente comer demais, e aí você começa a ter, né, a gula, a avareza, a preguiça, a ambição, né? Então as pessoas que têm medos, elas começam a querer ter mais, e enfim, aí a gente entra aí na segunda era, que já começa com sentimentos que não trazem mais tanta harmonia, mas começam a trazer aí um certo atrito entre os seres humanos. As coisas na segunda era perdem qualidade, tudo perde qualidade, perde propriedade em 1/4, tá? Então abaixa. Então a expectativa de vida baixa para 300 anos, as entidades começam a deixar aquele lugar, então os deuses começam a deixar aquele local, as pessoas começam a experimentar algumas doenças. Ele menciona que a febre surge ali nessa segunda era, e as coisas perdem assim um pouquinho a qualidade, então os seres humanos começam a ter um pouquinho menos de qualidade de vida, por isso que diminui também a qualidade de vida em 1/4. Na terceira era as coisas pioram, então perde mais 1/4. Então todos os alimentos eles nutrem menos, tudo que as ervas, os remédios, eles têm um potencial de cura menor. As pessoas começam a experienciar sentimentos de raiva, as pessoas começam a brigar entre si, começam a perder um pouco a moralidade, os valores, o respeito ao próximo, à natureza, começam a explorar a natureza ao invés de usá-la a seu favor, né, de forma respeitosa. E aí tudo começa a desandar, e aí nessa terceira era, a terceira era, as entidades elas já deixaram ali, de largar mão dos seres humanos. E aí na última era, que é a era Kali Yuga, que se chama Kali Yuga, que é a era que nós estamos vivendo hoje, né? É uma era em que a expectativa de vida é de 100 anos e que todas as qualidades, propriedades dos alimentos, né, propriedades nutricionais, a água que antes era um néctar puro já não é mais tão néctar assim, né? Já existe uma contaminação, já não é tão pura, a gente já precisa usar um monte de coisa para tornar essa água potável, né? Para que a gente possa usá-la. O solo já está estragado, já está tudo desandado, os seres humanos se odeiam, né? Existe uma escuridão terrível que assola o mundo, porque tudo está perdendo a energia, os valores são perdidos, enfim, é aquela era realmente meio que esquecida, né? São os fins dos tempos, mais ou menos, né? Isso que ele quer dizer. Então, essa era que a gente vive é uma era em que realmente a gente acaba, né, uma erva que tinha o potencial de curar ali a febre, por exemplo, você tomava um chá e a febre sumia, já não tem mais tanta potência, você já precisa tomar isso por muito tempo, fazer uma ligação dela com outra erva, ter um certo tipo de atitude, e enfim,
porque as coisas já não funcionam como deveriam funcionar. Então, os alimentos, de repente você fala, não, mas olha, eu tô comendo esse alface, olha que maravilha, alface faz super bem pra saúde. Só que aí o alface tá comendo, tá cheio de agrotóxico, tá cheio de coisa cancerígena, aí ele já não é mais tão, não faz, meu Deus, eu tô atropelando tudo hoje. Não faz mais tão bem pra saúde quanto ele deveria fazer. Então, é mais ou menos uma coisa que acontece não porque está predestinado a acontecer, não porque Brahma cria o mundo e fala que vai acontecer assim, mas acaba acontecendo porque conforme os seres humanos vão evoluindo, vão se formando, vão tendo contato entre si, acaba que esses tipos de sentimento, esses tipos de coisas começam a acontecer e a forma como o ser humano reage a isso acaba destruindo um pouco a natureza, destruindo um pouco o mundo, e aí vai chegando, né, nessa última era, que daí quando chega na última era, então ela é a última por causa disso, porque assim, se tivesse uma próxima, aí seria a miserabilidade, assim, no nível hard total. Então aí, nesse momento, depois desse período, dessa era, quando esse período acabar, tudo vai ser destruído e Brahma vai criar tudo novamente. E aí ele também traz, então, com isso, a ideia de karma, né? Porque para o Ayurveda, a gente não nasce, morre e acabou. Para o Ayurveda, a gente acredita na reencarnação. A gente acredita que a gente vive um ciclo de vida, de renascimento, morte, renascimento, morte, renascimento, morte, por inúmeras e inúmeras vezes, enquanto a gente tiver coisas boas ou ruins para colher. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, todas as ações que a gente tem na nossa vida, então, karma, né? Antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que karma, a tradução para karma é ação. Então, todas as ações que a gente tem na nossa vida, a gente vai plantando, né? São plantinhas que a gente está colhendo. Tudo que a gente faz, são plantinhas que a gente vai colher, desculpa. Então, tudo que a gente faz é uma sementinha que a gente vai ter que colher depois. A gente pode colher nessa vida, como a gente pode colher numa próxima. Então, se quando a gente morrer, a gente tiver muitas coisas ruins para colher, a gente vai voltar e a nossa vida não vai ser tão boa, né? A gente vai sofrer um pouquinho mais, a gente vai ter muita coisa ali para trabalhar, para a gente tentar evoluir. E aí, se a gente fez só coisa boa, a gente só fez coisa boa e tal, mas a gente fez coisa muito, muito, muito boa, então a gente vai voltar para a gente colher as coisas boas que a gente fez. Então a gente, né, vai ter uma vida mais abastada, as coisas vão vir mais fáceis pra gente, a gente não vai sofrer tanto, porque a gente só plantou coisa boa. E aí, então ele diz que quando a gente não vai ficar para sempre nesse ciclo, né? Esse ciclo de morte e renascimento, ele só se encerra quando a gente atinge a libertação, quando a gente atinge moksha, né? Essa salvação, que é exatamente quando a gente não tem a nossa conta zero, né? A gente não tem nem ações boas e nem ruins para colher. E aí a gente alcança essa salvação e a gente encerra esse ciclo de morte e renascimento. E aí ele diz que, então, com relação às dizimações em massa, com relação às pandemias, por exemplo, as pessoas que são boas, que tiveram ações boas, que só tem coisas boas para colher, elas podem ficar tranquilas, porque elas vão passar por isso de uma forma mais tranquila, elas não vão ser afetadas de uma forma drástica por isso. Vão ser, porque são fatores comuns, como eu disse, então você vai, né, provavelmente você pode pegar Covid, mas você não vai sofrer a forma mais grave, não vai ser tão difícil para você. Agora, se você, mesmo sendo uma pessoa boa nessa vida, na vida passada, você fez coisas ruins, pode ser que você esteja predestinado a morrer nessa pandemia, a morrer numa guerra, num desastre natural, enfim, essas outras possibilidades de dizimação em massa, mas porque você está predestinado a isso. Então, por exemplo, que acontece, ele diz que acontece de, por exemplo, um grupo de pessoas que dizimaram povos, né, que fizeram coisas muito ruins numa vida passada juntas, elas vão se encontrar numa mesma localidade, por exemplo, numa mesma cidade, no mesmo estado, e aí aquele lugar vai ser tomado por uma epidemia, por uma guerra ou por uma peste que vai dizimar todos aqueles
porque eles estão predestinados a morrer daquele jeito, porque eles fizeram isso numa vida passada. Ou de repente pessoas que não se conheciam na vida passada, mas que tiveram ações ali parecidas, que fizeram coisas ruins, que dizimaram povos, elas vão acabar nascendo ou se encontrando naquela mesma localidade e aquele desastre vai atingir aquela localidade para que elas sofram o que elas têm que sofrer, porque é o karma delas. Então aí você pode ser a melhor pessoa que você quiser nessa vida, que se você estiver predestinado a isso, você vai sofrer. Mas aí uma dica, né, que ele dá pra gente então, que se você quer não precisar voltar mais ou voltar numa vida legal, boa, só tendo coisas boas para colher, o que você tem que fazer é nessa vida, no seu presente, porque a gente só pode controlar o nosso presente, né? Então no nosso presente a gente tem que ter ações virtuosas, né? Então, ações que façam bem para nós e para a sociedade, para a natureza. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Então, se alimentar quando a gente tiver fome, comer coisas saudáveis, usar a natureza a nosso favor, respeitar a natureza. Então, se você vê que, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, a carne, né, como ela é feita hoje no Brasil, tá devastando a Amazônia, né, queimam pastos e pastos para poder, queimam as florestas para poder fazer pasto, aquela coisa toda. Então você fala, poxa, então eu não vou mais comer carne porque eu não quero participar disso. Então é um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando pra ninguém parar de comer carne, não tô pregando veganismo, nada disso, tá? Não sou vegana, inclusive, mas eu tô dizendo assim, que são ações que você percebe que, olha, aquilo faz mal para o mundo, para a natureza, para mim, para o meu corpo, então eu não vou fazer. Eu vou ter essa ação virtuosa de cuidar de mim, de cuidar da natureza, de cuidar do próximo, eu vou respeitar os sábios, eu vou respeitar meus pais. Então tudo isso, se você fizer isso nessa vida, você começa a aumentar a tua continha pro bem, né? E aí, de repente, você consegue na próxima vida vir feliz, vir tranquila, e, enfim, sofrer menos com as coisas que vão acontecer na última era. Então é básico.